Os problemas e as tristezas poderão te perturbar, mas a paz e a segurança em Jesus tu vais achar. Na jornada deste mundo, Ele vai te sustentar, conduzindo a sua vida, para sempre estará. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer. Sem o meu rosto enxergar, Quem sonhou em ver o céu, chorou, mas nunca desistiu. Quem desejou rever queridos Deus, cheios de vida e amor. hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade, aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, pra todos sempre enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Pra quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me
o seu rei. Pra quem ouviu me chamar, pra quem abriu seu coração, pra quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirem, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirem, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Vão se lembrar, vale a pena esperar. Agora, meus queridos, eu quero convidá-los a se colocarem em pé e lhes peço para abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós temos um conhecimento geral dos apóstolos. E às vezes até as pessoas que nunca leram a Bíblia, elas sabem de algum desses apóstolos por ter ouvido falar de uma característica essencial deles. Aí nós vamos ler o texto aqui e depois vocês perceberão qual a característica essencial desse apóstolo. Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 24 até o 31. Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 ao 31. Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Não feche suas Bíblias, vamos falar com Deus. Nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua igreja, muito obrigado por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pai, estamos diante agora da responsabilidade de ministrar a Tua palavra e precisamos da Tua capacitação, precisamos da Tua misericórdia e da Tua graça. Rogo a Ti por todos que estão presentes aqui nessa noite,
vieram com o intuito, ó Pai, de adorar o Teu nome, de aprender do Senhor. E eu peço para que o Senhor, por graça e por misericórdia, honre isso em cada coração, fazendo com que Cristo seja manifesto diante dos olhos de cada um. Que o Senhor seja glorificado, que vidas sejam salvas no Teu altar. É a nossa oração em nome de Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Todos podem assentar-se? Meus irmãos, meus amigos, nós que lemos a passagem, quem é o personagem central da passagem? Tomé. Está falando dos discípulos, está falando de Tomé e está falando de Cristo. O personagem central da passagem é Tomé, porque no início ele tinha uma atitude, depois ele tem uma outra atitude. Então, como eu havia dito no início, nós sabemos por alto de cada um dos apóstolos, pelo menos de alguns que são mais conhecidos. E até aqueles que nunca estudaram a Bíblia, eles quando ouvem de Judas, eles sabem alguma coisa acerca de Judas, não é verdade? Você já viu crianças com o nome de Júlio, de César, de Agosto? Eu já vi crianças até com o nome de Agripino. Não tem nenhum Agripino aqui não, né? Eu já vi crianças até com o nome de Agripino. Mas você já viu alguma criança com o nome de Judas? Porque ainda que as pessoas nunca tenham estudado a Bíblia, elas já ouviram falar de Judas. E o que elas ouviram não é bom. Então Judas é conhecido como traidor. A gente sabe um pouco sobre Pedro. Até aqueles que nunca estudaram a Bíblia associam Pedro com um galo. Por quê? Porque nós sabemos que Pedro negou a Cristo e diante do cantar do galo, Pedro reconhece seu erro. Então a gente sabe algo sobre Judas, a gente sabe algo sobre Pedro. E quando a gente ouve de Tomé, até aqueles que nunca estudaram a Bíblia, o que pensam de Tomé? Eu sou igual Tomé, eu só acredito vendo. Não é isso que se diz de Tomé? Meus queridos, isso foi um pouco verdade. E eu gostaria de, nesse texto, mostrar algo que na vida de Tomé foi a sua experiência de impacto. Foi o seu divisor de águas. Foi o fator diferencial na vida de Tomé. Meus irmãos, meus amigos, nós vamos perceber que Tomé aqui já havia andado com Jesus por 3 anos e meio. Por 3 anos e meio já havia andado com Jesus. Já havia visto, presenciado maravilhas. Em alguns momentos, havia sido até capacitado pelo Senhor a fazer algumas maravilhas. Mas aqui se encontra o fator diferencial da vida de Tomé. Aqui se encontra o divisor de águas. Está aqui a sua experiência de impacto. Meu amigo, meu irmão, eu quero meditar nessa passagem para que o Senhor se agrade em promover, se assim Ele quiser, uma experiência de impacto na sua vida. Um divisor de águas na sua vida. Um fator diferencial entre você e a eternidade, entre você e Cristo, entre você e Deus. Lembre-se, Tomé já havia andado com Jesus 3 anos e meio, mas precisava ter essa experiência. Talvez você já conheça muito sobre coisas espirituais, mas se você ainda não teve essa experiência, você precisa ter. Então, como é que nós podemos começar? Vamos conhecer Tomé? Começamos conhecendo Tomé. Quem era Tomé? Olha o verso 24. O verso 24 diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Está dizendo que na primeira aparição de Jesus, Tomé não estava junto. Aqui tem uma identificação sobre Tomé. Ele é chamado Dídimo. O que isso quer dizer? Ele é chamado Dídimo. O que quer dizer Dídimo? Meus queridos, eu gosto muito de regionalismo. Eu gosto bastante. Se eu falasse para vocês que eu sou mabaço, eu estaria dizendo o quê? Sou gêmeo. Dídimo é isso, gente. Se a expressão fosse traduzida para o regionalismo, diria assim, ó: Tomé chamado mabaço. Tomé o gêmeo. É porque Tomé tinha um irmão gêmeo.
E como irmãos gêmeos sempre foi raro, quando uma pessoa era gêmea, ele era logo identificado, fulano de tal, o gêmeo. Mas eu gostaria de pensar com vocês, que lição que a gente pode tirar da ideia de que Tomé era gêmeo? Gêmeo é o quê? É ter alguém parecido com você, não é isso? Gêmeo é ter alguém parecido com você. E aqui eu aprendo o seguinte, que da mesma forma que Tomé tinha um irmão parecido com ele, existem diversas pessoas parecidas com Tomé. Muitos são os dídimos com Tomé. Muitos são os mabaços de Tomé. Muitos são os gêmeos dele. Aqueles que por mais que você fale, eles não querem crer. Eles têm dificuldade em confiar, em acreditar, em procurar realmente crer em Cristo, no que Cristo faz e no que Cristo quer fazer na vida deles. Meus queridos, vamos conhecer Tomé. Tomé era gêmeo. Talvez tenha algum irmão de Tomé aqui nessa noite. Talvez tenha alguém que os discípulos disseram para Tomé: Jesus apareceu para nós. E ele falou que nada, só acredito se Jesus aparecer na minha frente, me mostrar os sinais dos cravos nas mãos e me mostrar o local onde a lança cravou no seu lado. Só acredito assim. Meu querido, você realmente está criando empecilhos para confiar em Jesus? Cuidado, você pode acabar se tornando o dídimo de Tomé. Mas veja, não apenas para a salvação, porque talvez você que já creu em Cristo, você acha que isso não se aplique para você. Tem muito crente que é gêmeo de Tomé também. Não confia que Cristo pode ajudá-lo no seu casamento. Cuidado, você está sendo um dídimo de Tomé. Aí a gente fala, olha, Cristo restaura casamento. E você fala, só acredito se... Meu irmão, creia em Cristo. Confie no Senhor acerca das coisas mínimas do seu dia a dia. Não seja um gêmeo de Tomé. Mas indo adiante. Tomé, segundo este verso, além de dídimo, ele é uma figura ausente. O versículo aí diz que quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé estava ausente. Por qual razão que ele estava ausente? O texto não fala. Aí a gente pode entrar no campo da conjectura. A gente pode entrar realmente no campo da conjectura. Mas eu gostaria de lhe falar o seguinte: um dos perigos do isolamento é não desfrutar do que Deus está fazendo em seu povo. Tomé, ele estava ausente. Talvez ele tenha procurado ficar isolado. Às vezes as pessoas não querem se isolar de tudo e de todos. Eu gosto de uma expressão que eu acabei criando para mim, eu chamo de semana de avestruz. Semana passada, eu estava na semana do avestruz. Por que eu chamo isso? Porque eu quero empurrar a cabeça dentro da terra, não olhar para nada e nem para ninguém, quero ficar isolado. Tomé, o ausente, talvez ele estivesse numa semana de avestruz. Mas aí a gente percebe o perigo do isolamento. Porque qual é o perigo? Jesus apareceu para os discípulos e Tomé não teve essa rica experiência. Por qual razão? Não estava junto com os discípulos. Meu querido, cuidado com o isolamento. Eu gosto de uma frase que dizem, essa frase está escrita na Estátua da Liberdade. Eu digo dizem porque eu nunca fui lá. A frase é a seguinte: ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Não se isole. Procure estar com pessoas que amem Jesus. Procure estar com pessoas que amem a você. Procure se relacionar com sua família. Procure se relacionar com amigos sinceros. Procure se relacionar com verdadeiros crentes em Cristo. Tomé, além de gêmeo, ele era um ausente. E porque ele era ausente, ele perdeu privilégios. Não se ausente da sua igreja. Não se ausente da casa de Deus. Não se ausente dos cultos, porque às vezes Deus fará certas coisas e a única razão de você não desfrutar do que Deus está fazendo é porque você não se fez presente junto com os discípulos. Não seja um ausente. Indo adiante, Tomé, o incrédulo. Então a gente está vendo que ele é um gêmeo, ele é um ausente, ele é um incrédulo.
Olha o versículo 25, diz assim: disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. A reação de Tomé foi de incredulidade. Estão dizendo para ele: olha, o Jesus que morreu, o Jesus que foi sepultado, o Jesus que o corpo desapareceu e ninguém sabe onde está o corpo dele, esse Jesus apareceu para nós. Ele apareceu em corpo, em carne e osso. Ele apareceu para nós e nós podemos estar com ele. E Tomé, ele ao invés de aceitar o testemunho dos discípulos, e olha que ele já havia visto muitas maravilhas realizadas por Jesus, ao invés dele confiar, ele tão somente se dispõe a duvidar. Meu querido, Tomé tinha essa dificuldade. Tomé é um daqueles que dificultam a própria fé, colocam obstáculos para si e para seu relacionamento com Cristo. Esse é Tomé. Ele dificulta a própria fé, ele coloca obstáculos para si e para seu relacionamento com Cristo. Quais são os obstáculos? Eu tenho que ver, eu tenho que colocar o dedo, eu tenho que colocar a mão do seu lado. Quais são os obstáculos que as pessoas têm colocado para se chegar ao Senhor? São muitos os obstáculos. Nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Cria obstáculo por causa de religião, não. Ninguém está falando de religião, estamos falando de Cristo. Quais são os obstáculos? Ah, mas fulano de tal diz que é crente e faz isso e faz aquilo. Meu querido, a gente não está falando de fulano de tal, a gente está falando de Cristo. Não crie obstáculos para a sua fé. Baseados nisso, nós podemos perceber 3 dificuldades que impediam o encontro de Tomé com Jesus. Percebemos 3 dificuldades que impediam Tomé de crer em Jesus. Pense nessas dificuldades. Primeira, pessimismo. Tomé, ele estava passando por aquele momento onde o líder que ele seguia foi preso. Depois de seguir esse líder 3 anos e meio, o seu líder foi preso. O seu líder foi humilhado publicamente. Foi crucificado, foi morto e sepultado. E agora o corpo do seu líder está sumido. Diante disso, Tomé se entregou a um pessimismo. Ele não queria mais ter uma visão positiva diante da vida. E meus amigos, meus irmãos, um dos grandes perigos da vida é o pessimismo. O pessimista não consegue pensar em saídas para conseguir sua vitória. Sente-se completamente derrotado diante do fracasso. Ele não consegue ver coisas boas, tudo para ele é ruim. No casamento parece que não tem nada que presta. Na igreja parece que não tem nada que presta. No trabalho parece que tem nada que presta. Nos estudos parece que não tem nada que presta. Tomé estava se deixando levar pelo pessimismo. Meu querido, qual tem sido a sua atitude diante da vida? Qual tem sido a sua atitude? Não deixe que o pessimismo tome conta do seu coração. Eu gosto de uma história que diz o seguinte, que 3 jovens, sofreram um naufrágio. Então, 3 jovens passaram por um naufrágio. E esses 3 foram parar numa ilha deserta. E lá naquela ilha, aquela velha história que tem uma lâmpada do gênio. Eles encontram a lâmpada, esfregam a lâmpada. E quando aparece o gênio, o que o gênio sempre faz? 3 desejos. Então, cada um podia ter um desejo. Ao primeiro jovem, ele falou: olha, rapaz, eu quero ser um homem de negócios. Eu quero ser presidente de multinacionais, de grandes empresas conhecidas no mundo inteiro. O gênio fez. Imediatamente aquele jovem, ele era um homem de negócios, ele era um presidente de uma multinacional, um homem bem-sucedido. Aí o segundo jovem: e você, o que você quer que eu faça? Aí ele falou: olha, eu quero ser um campeão esportivo. Aquele homem que conseguiu grandes conquistas no mundo esportivo e todo mundo o admira. Ah, o gênio, imediatamente está aquele rapaz, sabe, surfista, ou jogador de futebol, ou jogador de tênis, não sei, mas ele é uma pessoa que é campeão no esporte que pratica, reconhecido mundialmente. Aí tem um terceiro, só que o terceiro era um pessimista.
É uma pessoa que não consegue ver nada com olhos positivos. Aí o gênio chega para o terceiro e fala: o que você quer? Aí o terceiro, que está naquela ilha deserta, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Ele fala para o gênio: gênio, está muito triste eu aqui sozinho, traz meus amigos de volta. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa pessimista, ela nem consegue crescer e nem consegue ajudar os outros a crescer. Meu querido, não seja pessimista. Tomé, além de não crer, estava querendo trazer dúvida aos que criam. Pessimismo é um grande problema para as pessoas, tanto na vida quanto em relação à fé. Um segundo problema é o isolamento. O isolamento de Tomé era um outro problema na vida dele. Muitos outros têm se deixado levar também pelo isolamento. Eu queria que você pensasse nisso. Quem procura se relacionar com Cristo deve se relacionar também com aqueles que buscam a Cristo. É por isso que eu gosto de insistir: ninguém é uma ilha. Deus é Deus de relacionamento. Ele mesmo se relaciona com a sua criatura. E Ele leva a sua criatura a se relacionar com outras criaturas. O que Deus fez? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já se relaciona na Trindade. Ele cria os anjos e se relaciona com os anjos. Ele cria o homem e se relaciona com o homem. E Ele olha para o homem e fala: não é bom que o homem esteja só. E cria a mulher, para que o homem, além de se relacionar com Deus, se relacionasse com a mulher. Meus queridos, sabe o que Deus fez quando formou a igreja? Igreja não é prédio, igreja não é placa, igreja são pessoas. Ele pega pessoas diferentes, com histórias diferentes, com personalidades diferentes, e Ele faz com que essas pessoas se relacionem. É fácil? Não, mas é o propósito de Deus, e isso abençoa as pessoas. Eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade, a fazer parte do povo de Deus. Se relacione com o Senhor, se relacione com a igreja do Senhor. E a terceira dificuldade dele é a incredulidade. E meus queridos, de todas as dificuldades, com certeza a maior na vida de Tomé, a que mais obstaculou ele de experimentar a ressurreição de Cristo, foi a sua incredulidade. Para aqueles que conhecem a Bíblia, eu gostaria de levá-los a entender o seguinte: Jesus valorizou tremendamente aqueles que tinham fé, mas Jesus também repreendeu duramente aqueles que tinham uma fé dúbia. Do mesmo jeito que Ele valorizava os que demonstravam fé, Ele também repreendia os que se negavam a crer. Exemplos: a Bíblia fala de um centurião, um gentil, ele não era judeu, o filho dele está enfermo. Jesus vai à casa dele para curar o filho. Aí o centurião manda dizer para Jesus no meio do caminho: Senhor, não precisa entrar na minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor. Apenas diga uma palavra de onde o Senhor estiver, porque apenas com essa palavra que o Senhor disser à distância, meu filho será curado. Porque eu conheço a autoridade, e eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. Diga apenas uma palavra. Jesus olha para essa situação e fala: olha, nem em Israel eu achei tamanha fé. Jesus sempre elogiou aquelas pessoas que tinham fé. Mas Jesus também repreendia quando as pessoas se negavam a crer. A Bíblia fala que Jesus está dentro de um barco dormindo. Os discípulos estão remando o barco. E de repente surge uma tempestade. E nessa tempestade os discípulos, eles não sabem o que fazer. Aí eles acordam Jesus desesperados. Eles falam: Senhor, não se te dá que a gente pereça? Jesus se levanta, repreende o vento, repreende as ondas, repreende a tempestade, tudo se acalma. Aí ele olha para os discípulos e falam: homens de pouca fé, como é que vocês não creem? O que eu gostaria que nós entendêssemos? Gostaria que nós entendêssemos que fé é essencial. Você precisa crer em Cristo, no Cristo ressurreto, no Cristo que morreu para te perdoar, que morreu para te salvar. Você precisa crer que você está salvo a partir de Cristo. Precisa ter essa fé. A Bíblia chega a dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe
e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meus irmãos, meus amigos, a fé é essencial para que você desfrute do que Deus tem para fazer na sua vida. Eu gosto sempre de explicar isso. Deus não age a partir da minha fé, Ele age a partir da sua graça. Mas eu só posso desfrutar do agir dele se eu confiar. Efésios 2, versículo 8 diz assim: a salvação é pela graça, graça de Deus, mediante a fé. Ele age com graça, mas como é que eu desfruto da graça dele? Se eu confiar. Ele mandou Jesus Cristo para morrer por mim, para ressuscitar por mim, porque Ele é gracioso. Mas eu só desfruto da salvação que Ele ofereceu se eu crer. O que você precisa, meu querido? Você precisa confiar na salvação que Deus oferece em Cristo. O que você precisa, meu irmão? Você precisa confiar que o Cristo que te salvou é o Cristo que te sustenta. O Cristo que te salvou é o Cristo que te dá graça para caminhar a vida cristã. Tomé tinha uma dificuldade com incredulidade. E Tomé era Dídimo. Ele era mabaço. Ele era gêmeo. Será que o outro irmão de Tomé está aqui entre nós hoje? Meu querido, trata a incredulidade no seu coração. Vamos conhecer então o agir de Jesus na vida de Tomé, para que Tomé cresça nele. Perceba como é que Jesus, Ele é misericordioso. Ele trabalha com o homem, apesar das dificuldades do homem, para que o homem venha confiar nele. Talvez você tenha suas resistências no seu coração. Jesus quer trabalhar nessas resistências. Talvez você tenha suas limitações. Jesus não ignora essas limitações e quer trabalhar nelas. Veja como Ele fez com Tomé. Olha o verso 26. Diz assim: passados 8 dias. Passados 8 dias. Sabe o que eu percebo aqui? Jesus age a partir do tempo. Jesus age a partir do tempo. Nós temos a tendência de querer sermos imediatistas. E porque nós somos imediatistas, tudo é para aqui e agora, nós queremos que Deus faça assim conosco. Mas a Bíblia vai me levar a perceber que Deus age na minha vida a partir do tempo. Jesus não veio imediatamente. Tomé precisou aprender a perseverar para ter um encontro com Jesus. Ele precisou aprender a perseverar. E eu gosto de pensar em passagens da Bíblia assim, eu fico pensando em algumas coisas. Quanto tempo foi que Deus criou o mundo? 6 dias, no 7º descansou. Não é isso que a Bíblia diz? Mas eu fico pensando, será que Deus não podia criar tudo num só momento? Haja tudo e ouve tudo? Será que Deus não podia criar tudo de uma vez? Por que Ele num dia criou uma coisa, no segundo dia cria outra, no terceiro cria outra? E sabe qual é a lição que eu tiro? Ele podia criar tudo de uma vez, mas levou 6 dias. A lição é a seguinte: o Deus que não precisa de tempo, também não tem pressa. Olha que maravilha! O Deus que não precisa de tempo, Ele também não tem pressa. Ele age a partir do tempo. Meu querido, sabe por que Jesus vai agir a partir do tempo na vida de Tomé? Porque Jesus quer levar Tomé a ter perseverança. Jesus quer levar o homem a ser perseverante. Porque, meu querido, você não precisa apenas ter fé, você precisa ter uma fé que persevere. Quando uma pessoa está no casamento, ela não precisa apenas amar o cônjuge, ela precisa perseverar em amar o cônjuge. Quantas vezes que a gente ouve: eu não te amo mais. O que aconteceu? A pessoa não quis perseverar em amar. Você, quando entra na faculdade, você não precisa apenas passar no vestibular, você precisa perseverar no seu curso. Jesus está ensinando que espiritualmente é da mesma forma, por isso que Ele trabalha a partir do tempo. Existe experiências com Deus repentinas? Existe. Acontece às vezes da pessoa entrar na igreja, nunca entrou numa igreja. Primeira vez que entrou,
faz uma decisão por Cristo. Existe. Comigo foi assim. Nunca tinha entrado numa igreja. Primeira vez que eu entrei, o pastor fez um sermão. No final ele perguntou quem queria aceitar Jesus. Eu não entendi nada do sermão, mas Jesus eu queria. Levantei minha mão. A partir dali o pastor fez um trabalho comigo. Eu realmente não sei quando foi que eu me converti. Eu sei o dia que eu levantei minha mão. Então existem experiências repentinas? Existe, meu querido. Mas precisamos perseverar para termos uma fé madura e segura em Cristo. Então Deus vai trabalhar na sua vida a partir do tempo. Você está ouvindo uma mensagem aqui hoje. E diante dessa mensagem eu já gostaria que você fizesse uma entrega a Jesus. Mas isso é entre você e Deus. Ainda que você não faça a sua entrega hoje, não deixe de estar presente para ouvir. Não deixe de estar congregando para ouvir. Porque Jesus vai trabalhar na sua vida a partir do tempo. A Bíblia diz o seguinte: lança a tua semente pela manhã, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual irá frutificar, se essa, se aquela, ou se as duas juntamente. O que isso quer dizer? Lançou a semente pela manhã, à tarde não retire, persevere. Eu gosto de uma ilustração, eu compartilhei na quarta-feira passada, eu vou repeti-la. Conta-se que um carvalho, ele alto, esbelto, aquela altura tremenda, uma trepadeira começa a subir pelo carvalho. Então o carvalho é uma árvore frondosa, a trepadeira é uma planta que nós chamamos de parasita, depende de outra para existir. Aí a trepadeira sobe pelo carvalho, quando está lá em cima, na copa, ela olha e fala: seu carvalho, que visão bonita a gente tem aqui, né? Aí o carvalho fala: é verdade, trepadeira, a visão aqui é muito bonita. Aí a trepadeira fala: seu carvalho, quanto tempo foi que o senhor levou para chegar aqui em cima? O carvalho fala: dona trepadeira, eu levei 100 anos. A trepadeira falou: tudo isso, seu carvalho? Eu cheguei aqui em 3 meses. Aí o carvalho falou: dona trepadeira, nesses 100 anos eu já ouvi isso de muita trepadeira. Qual é a ideia aqui, meu querido? A trepadeira sobe rápido, mas morre rápido. Às vezes as pessoas querem tudo no imediato, no agora. Realmente, nossa tendência é essa. Mas lembra de uma coisa: Jesus Cristo trabalha a partir do tempo. Eu quero, pastor, eu quero realmente ter um casamento mais sólido. Jesus vai te dar isso a partir do tempo. Eu quero, pastor, reconquistar aquela alegria que nós tínhamos logo quando a gente se casou. Jesus Cristo vai te dar isso a partir do tempo. Eu quero, pastor, vencer esse pecado que está dominando minha vida. Jesus pode fazer isso agora, mas Ele pode fazer isso mediante o tempo. Então somente persevere. Persevere, insista no Senhor. Primeira lição aqui é essa. A segunda: Jesus conhece as dificuldades que nos aprisionam. Jesus conhece as dificuldades que nos aprisionam. Dá uma olhada nesse detalhe aqui. Versículo 26 diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e se pôs no meio deles. Tenta imaginar, essas portas aí estão trancadas, está tudo fechado. De repente Jesus aparece no meio. Tem dificuldade para Jesus? Tem dificuldade para nós. Para Jesus não tem dificuldade. Meus irmãos, eu gostaria de pensar com vocês o seguinte: assim como as portas daquele salão estavam trancadas, o coração de muitas pessoas também estão trancados. Estão trancados para as coisas espirituais. Estão trancados para o perdão. Estão trancados por uma transformação de vida. Estão trancados por uma experiência real com Jesus. Meu querido, assim como aquelas portas estavam trancadas, muitos são os corações também que estão trancados para o encontro verdadeiro com o Senhor. Mas veja, assim como aquelas portas não impediram Jesus, assim também as limitações que te aprisionam não podem prender o Senhor. O que é que você precisa? Você precisa crer, você precisa confiar. Você pode dizer para Jesus: Jesus, essas trancas no meu coração não são limitações para o Senhor. Rompe com essas trancas. Senhor, manifesta o teu poder na minha vida, porque eu preciso do teu agir. Senhor, eu tenho tantas dificuldades
que até para crer, eu não consigo crer sozinho. Faz isso na minha vida. Eu vejo pessoas que estão conosco já há muito tempo, e eu fico maravilhado de vê-las aqui conosco. Algumas cresceram na igreja, outras são casados com membros de nossa igreja, e eu fico imaginando, é hoje a sua decisão? É hoje a sua entrega? E eu quero te perguntar, meu querido, é hoje? Deixa de ser um gêmeo de Tomé. Não permita que essas trancas do teu coração impeçam o teu encontro com o Senhor. Para o Senhor não será limitação, só será limitação mesmo para você. Abra seu coração para Jesus. Jesus supera as dificuldades que nos aprisionam. O que Jesus faz então? Ele aparece para Tomé e fala, Tomé, vem aqui. Tomé talvez devesse estar um pouco temeroso, né? Ele já viu Jesus repreendendo os discípulos por falta de fé. Talvez ele tivesse um pouco ressabiado. Jesus fala, Tomé, vem aqui, põe a mão aqui. Tomé, não, Senhor, não precisa não. Põe a mão aqui, Tomé. Não, Senhor, eu já creio. Tomé, põe a mão aqui. Tomé põe a mão do lado, põe a mão do outro, põe a mão no seu ventre que estava furado. Sabe o que é isso? Jesus Cristo tem um jeito especial de trabalhar na vida de cada um de nós. Jesus tem um jeito excepcional, maravilhoso, de lidar com as nossas dificuldades. Hoje de manhã estávamos falando sobre Zaqueu, dificuldade de Zaqueu, finanças, foi ali que Jesus trabalhou. Tomé, a dificuldade de Tomé, ele só acredita vendo. Jesus falou, vou fazer isso na sua vida, Tomé. Meu querido, Jesus quer trabalhar nas suas dificuldades. Ele quer chegar até você de um modo todo especial. Às vezes é te confrontando diretamente no seu problema. Mas entenda uma coisa, ele faz isso porque ele quer que você desfrute do poder dele. Ele quer que você desfrute de um relacionamento vivo, íntimo, pessoal com ele. E isso é maravilhoso. Quero terminar lhes dizendo o seguinte: quando Tomé põe a mão ali no dedo, põe um dedo ali na sua mão, no seu lado, Tomé vai dizer algo que é incrível. Dá uma olhada no verso 28. E aqui a gente vai caminhar para o final. Verso 28 diz assim: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Diante disso, Tomé, ele vai fazer uma confissão acerca do Senhor e acerca de si. Ele não apenas vai dizer Senhor e Deus, ele vai dizer Senhor meu e Deus meu. Eu creio não apenas que o Senhor é Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu creio não apenas que o Senhor é Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Meu querido, você precisa tanto crer na grandeza do Senhor, quanto fazer uma entrega pessoal a Ele. Porque convenhamos que a maior parte das pessoas acredita que Jesus é Deus, mas ainda não servem a Jesus como seu Deus. A maior parte das pessoas admite que Jesus é o Salvador do mundo, mas ainda não fizeram uma entrega pessoal para que Jesus seja o seu Salvador. Meu irmão, meu amigo, eu gostaria de refletir acerca disso, para que cada um aqui possa ter essa experiência, que a partir de hoje, você faça uma entrega a Ele, uma entrega pela fé, que você passe a dizer, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador, aquele a quem eu amo, aquele a quem eu sirvo, aquele a quem eu estou entregando a minha vida. Isso foi algo diferencial, foi fator diferencial na vida de Tomé, foi a sua experiência de impacto, foi o seu divisor de águas. Sem isso, na vida de Tomé, tudo aquilo que ele já havia vivido com Cristo cairia por terra. Sem isso, na vida de Tomé, não teria adiantado nada seguir Jesus por 3 anos e meio. Não teria adiantado nada ver Jesus fazendo maravilhas. Se isso não acontecesse na vida de Tomé, tudo mais cairia por terra. Meu querido, se isso não acontecer na sua vida, se você não entregar a sua vida a Jesus como o seu Salvador, se você não passar a recebê-lo como o seu Senhor, como o seu Deus, nada mais na sua vida vai ter realmente significado para a eternidade. Todas as outras coisas caem por terra. Qual é a grande necessidade do homem? Qual é a sua grande necessidade? Observe o que Jesus Cristo disse para Tomé. Versículo 29. Disse-lhe Jesus,
Porque me viste, creste? Porque você me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos entender isso daqui. Nós, às vezes, invejamos Tomé. Por que nós invejamos? Porque Tomé pôde visualizar fisicamente, pôde tocar no Cristo ressurreto. E nós achamos que Tomé foi um homem feliz. Mas Jesus está dizendo que eu sou mais feliz do que Tomé. Porque Tomé precisou ver para crer, e eu creio sem ver. Meu querido, você que crê em Jesus Cristo, nesse sentido você é mais feliz do que Tomé. Porque Tomé precisou ver, e você já crê sem ter visto. Meu amigo, você nessa noite, você pode ser um homem ainda mais feliz do que Tomé. Porque sem vê-lo fisicamente, você pode crer no seu coração, você pode aceitá-lo como seu Salvador, e você pode passar a dizer: Senhor meu e Deus meu, e diante disso você será salvo. Porque o último versículo que nós lemos aqui foi que Jesus Cristo havia feito muitos outros sinais, muitos outros que não estão neste livro. Mas o verso 31 diz: esses foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida no seu nome. Se você crer em Jesus Cristo, se você crer na salvação que é em Cristo, o texto fala, para que tenhas vida em seu nome. Creia no Senhor Jesus, creia na salvação que é em Jesus, entregue a sua vida ao Senhor, passe a confessá-lo como seu Senhor, como seu Deus, e que o Senhor te abençoe. Meus irmãos, eu quero agora convidá-los para orarmos, para refletirmos sobre o que acabamos de ouvir. E eu queria que todo mundo agora fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, falasse com Deus neste momento. Qual foi o fator diferencial na vida de Tomé? Foi o momento que ele creu em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Deus, que ele creu na ressurreição de Cristo. Ali foi o fator diferencial, foi o divisor de águas, foi a sua experiência de impacto. Meu amigo, o fator diferencial precisa acontecer na sua vida. Essa experiência de impacto, esse divisor de águas. Você já crê em algumas coisas, mas você já crê na sua salvação a partir de Cristo? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já confessou Jesus como seu Senhor e o seu Deus, Senhor meu e Deus meu? Eu quero te convidar para que nessa noite você faça a sua entrega ao Senhor. Nessa noite você aceite Cristo como seu Salvador. Eu quero te convidar a essa decisão. E eu quero orar por você. Se você quiser que eu ore por você neste momento, você que está aceitando Cristo como seu Salvador, levante uma de suas mãos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero te convidar a fazer a sua entrega ao Senhor. Alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Quero agradecer a Deus pela sua vida. É uma decisão muito pessoal, mas é uma decisão maravilhosa. Isso impactou a vida de Tomé. Deixe Jesus impactar a sua vida hoje. Você que cresceu aqui na igreja, que tem ouvido isso há muito tempo, será que não é hoje o dia da sua decisão? Você que tem frequentado a igreja já há um bom tempo, você tem família aqui na igreja, será que não é o dia da sua decisão hoje? Levante uma de suas mãos, entregue a sua vida ao Senhor. Talvez alguém que esteja afastado do Evangelho, mas quer voltar para o Senhor nessa noite. Torne pública a sua decisão, meu querido. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Não quero me alongar no apelo. Há alguém entre nós? Convido todos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar a primeira e a última estrofe do hino 195. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz, vida eterna eu te dou. Enquanto nós cantamos, se alguém por inibição não quis levantar a sua mão, mas quiser tornar pública a sua decisão, enquanto nós cantamos, vem à frente. É a sua oportunidade de professar Cristo como seu Salvador. Hino 195.
Agora, com oração silenciosa, o pós-lúdio, o culto estará encerrado. Mas, meu amigo, você que não fez a sua entrega, se quiser ouvir mais acerca deste assunto tão precioso, eu estarei à saída da igreja. Fale conosco, nós combinaremos uma visita e poderemos falar sobre isso.